Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre funções, tá? Nós vamos aprender a criar funções na linguagem de programação Kotlin, tá? Funções são muito importantes na programação, tá? Com elas a gente consegue organizar melhor o código e consegue executar alguns tipos de ação dentro dessas funções, tá? Então, se você reparar aqui, ó, no nosso projeto online, nós já temos uma função principal, que é a nossa fun_main, que é a nossa função principal, tá? Então, pode ver que a gente executa, a gente cria as variáveis, a gente faz todo o processo de execução dentro dessa função principal, que é a nossa função main, tá? Então, aqui já é uma função, só que é a nossa função principal. Porém, a gente pode criar outras funções e dentro dessas funções a gente pode executar diversas ações, tá? A gente pode criar uma função para enviar uma mensagem, a gente pode criar uma função para setar a cor de um botão, a gente pode criar uma função onde tem um processo de login de usuário. Então a gente pode separar nosso código, organizar ele por funções, beleza? Então vamos aprender e vamos criar uma função aqui, beleza? Então primeiramente eu vou criar uma função aqui, tá? Então vou vir aqui embaixo, beleza? E vou criar uma fun. Para a gente criar uma função, a gente coloca como fun e o nome da nossa função, tá? Eu vou criar uma função com uma didática bem simples para você entender o processo, tá? Então vou colocar uma função aqui de qual o seu nome, tá? O nome da nossa função é qual o seu nome. E aí nós vamos abrir e fechar parênteses, tá? A gente precisa e fechar as chaves aqui, tá? Beleza, a gente acabou de criar uma função que se chama qual o seu nome, tá? E aí nós vamos colocar aqui um print ln, vamos colocar aqui uma pequena mensagem, tá? Eu vou colocar aqui meu nome é Marcos, beleza? Então dentro dessa função eu tenho uma informação que eu coloquei aqui, meu nome é Marcos, tá? E se eu quiser exibir o que tem dentro dessa função na minha função principal, eu consigo fazer isso. É bem simples, tá? Eu vou vir aqui na minha função principal e eu vou colocar exatamente esse nome aqui, ó, tá? Então eu vou vir aqui, vou colocar o nome da minha função na minha função principal, tá? Se eu executar, vai aparecer a mensagem, meu nome é Marcos, beleza? Então nós criamos uma função separada da nossa função principal, criamos uma função qual é o seu nome. Dentro dessa função nós colocamos algum tipo de ação, tá? Então essa função vai executar o bloco de código que tem aqui dentro. No nosso caso, nós temos uma mensagem que diz, meu nome é Marcos. Nós colocamos o nome da função aqui na nossa função principal e quando a gente executa, ele vai exatamente pegar o que está dentro da nossa função e executar, tá? Basicamente é isso. Quando a gente executa aqui, ele aparece a mensagem, meu nome é Marcos, beleza? Então é bem simples a gente criar funções, beleza? E você vai usar bastante durante o processo de criação de apps, tá? Até para separar um pouco mais o código, beleza? Então é bem simples. Nós podemos passar alguns tipos de parâmetros para as nossas funções, tá? Basicamente, os parâmetros nós vamos passar aqui nos nossos parênteses. Então a gente pode passar algum tipo de parâmetro, tá? Então vou dar um exemplo bem simples aqui. Por exemplo, eu vou pegar aqui e vou colocar aqui uma variável chamada nome, tá? Então eu vou colocar aqui, vou criar uma variável nome, vou dar 2 pontos e vou dizer que essa variável é do tipo string, tá? Então vai ser armazenado, vai ser passado um valor do tipo texto. Então eu vou colocar aqui string. Então na minha função
eu acabei de passar um parâmetro, tá? Dentro dos meus parênteses. Então eu estou colocando aqui uma variável nome que é do tipo string, tá? Aqui eu posso tirar o nome Marcos, tá? E você já vai entender. E aqui eu posso passar o nome através da minha função aqui, na minha função principal. Então eu posso colocar o nome, por exemplo, o meu nome Marcos. Por quê? Porque eu acabei de definir na minha função qual o seu nome, eu acabei de definir um parâmetro. Pode ver aqui que aparece parameter, ou seja, eu acabei de colocar um parâmetro dentro da minha função. Basicamente eu criei uma variável chamada nome, que essa variável é do tipo string, tá? Então eu quero passar um nome no meu parâmetro. Então eu posso vir aqui exatamente como só tem um parâmetro, eu só vou colocar o nome aqui. Então eu coloquei o nome Marcos, beleza? E aqui no meu print ln eu tinha colocado, meu nome é Marcos, certo? Eu acabei tirando aqui. Agora eu vou pegar e passar a variável nome exatamente nesse ponto aqui, tá? Para me passar é só colocar o símbolo do dólar, tá? Então eu posso colocar aqui o símbolo do dólar, do dinheiro, e eu coloco a minha variável nome, tá? Então eu posso colocar aqui nome e quando eu executar já vai aparecer a mesma coisa. Meu nome é Marcos. Então eu enviei um parâmetro para a minha função. Eu criei uma variável do tipo string. Na minha função eu passei o nome Marcos, tá? E aí eu só vim aqui no print ln, coloquei a minha variável nome aqui, tá? Para passar o nome Marcos, só que eu defini o meu nome na minha função aqui, no meu primeiro parâmetro, tá? Bom, então eu posso passar parâmetros para funções, tá? E as funções executam ações, tá? Aqui eu posso passar mais parâmetros, tá? Então eu posso vir aqui, dar uma vírgula e posso colocar aqui, por exemplo, idade, tá? Idade, 2 pontos, eu posso colocar do tipo inteiro, que vai ser do tipo int. E aqui eu dou uma vírgula e aqui eu posso colocar a minha idade, posso colocar qualquer idade, posso colocar, por exemplo, 27, tá? Então agora eu já passei o nome e eu passei a minha idade também, tá? Eu posso vir aqui, ó, no meu print ln, colocar aqui mais um símbolo do dólar e posso colocar a minha variável idade para me mostrar para o usuário aqui e printar na tela. Então já vai aparecer, meu nome é Marcos e já vai aparecer 27, tá? Porque eu defini um parâmetro aqui na minha função, beleza, pessoal? Bom, eu vou criar mais outro exemplo para você, tá? Então vamos apagar essa função aqui, vamos apagar tudo aqui. Vou criar outra função, tá? Agora eu vou criar uma função chamada cor, tá? Então eu vou criar uma função onde vai ter várias cores, tá? Então eu vou colocar aqui como cores. Beleza. Agora eu vou fechar aqui, vou colocar no meu print ln e aqui no meu print ln eu vou colocar cores. Beleza. Print ln, faltou o n aqui no final. Beleza. Se eu colocar aqui a minha função e executar, já vai aparecer a mensagem cores, tá? E aí eu posso passar alguns parâmetros aqui, por exemplo, cor número 1. Cor número 1 vai ser do tipo string. Cor número 2 do tipo string. Posso passar mais parâmetros, ó. Cor número 3 do tipo string, tá? E aí eu posso vir aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu preciso passar os parâmetros. Então eu coloquei 3 parâmetros aqui na minha função. Parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3. Então tem que colocar 3 cores aqui. Então eu vou vir aqui, ó, são todos do tipo string, tá? Então eu vou colocar texto, tá? Então vamos lá. Então o primeiro parâmetro eu vou colocar branco. Segundo parâmetro, que é a cor 2, eu vou colocar azul, a cor azul. Terceiro parâmetro eu vou colocar amarelo, por exemplo. Então eu vou colocar aqui amarelo. E aqui eu só posso passar, aqui eu já passei os 3 parâmetros, tá? Só que se eu executar, ó,
só vai mostrar o que tem dentro do bloco de código, tá? Que é cores, tá? Então eu preciso passar aqui também no meu print LN. Então eu posso vir aqui e colocar as variáveis, tá? Então eu posso vir aqui, ó, e colocar a variável cor1. Depois posso colocar outra variável. Eu posso dar um Ctrl C aqui, ó, colocar mais uma aqui, cor número 2 e cor número 3. Agora, se eu executar, já vai aparecer cores branco, azul, amarelo, tá? Eu posso até colocar aqui, ó, 2 pontos, ó, e aí já vai aparecer aqui, ó, cores branco, azul, amarelo, tá? Então é muito interessante você utilizar funções, tá? Então isso aqui é o básico, tá? A gente vai se aprofundar muito mais, mas esse é o começo, tá? Estude isso daqui e depois parta para a próxima aula, tá? Então espero você na próxima aula, pessoal.